Alegria estarmos juntos em volta da palavra, e a minha oração desde já é para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente compreenda as Escrituras, para que possamos receber a porção que Deus tem para nós nessa noite. E mais do que receber, aplicar, colocar isto em prática, em ação. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, o texto em que nós temos aqui o relato daquilo que é conhecido dentro de uma teologia clássica como queda, mas a descrição é aquele momento em que Adão e Eva, eles sucumbem diante da tentação da serpente e eles acabam provando do fruto que eles não deveriam provar, sendo levados por uma conversa ali da serpente de que eles passariam a ser deuses, conhecedores do bem e do mal. E é interessante porque após esse período que tradicionalmente a gente entende e compreende como queda, esse momento que é descrito aqui como o momento em que o pecado entra no mundo, em que todas as consequências do pecado começam a aparecer na história da humanidade, esse homem pecador, né, essa mulher pecadora, essa humanidade, digamos assim, caída, ela continua sendo alvo da busca de Deus pela humanidade. E a gente vê isso muito claramente aqui a partir do verso 8, né? Eles já se perceberam nus, e o texto diz no verso 8 do capítulo 3: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Onde está você? Nessa noite, eu quero meditar a respeito do fato de que Deus ele fala conosco, sobre o falar de Deus conosco. E para isso é muito importante que nós tenhamos muita clareza de que Deus se revelou. Deus, ele se mostrou para a humanidade. E ele se revelou para a humanidade, ele se auto-revelou para a humanidade falando de uma maneira inteligível, falando de uma maneira que esse homem pudesse escutar, porque a intenção de Deus é se revelar e se fazer entendido para com essa humanidade. E é interessante que Deus ele fala, e ele fala inclusive, conforme a gente acabou de ler, inclusive depois da queda, inclusive depois da primeira desobediência, inclusive depois desse momento icônico e chave que nós lemos aqui no Gênesis capítulo 3. Então, o pecado, o problema da queda, o homem e a humanidade caídos, eles não são empecilhos para que Deus fale, para que Deus se revele, para que Deus continue a de uma maneira muito clara, muito evidente, se auto-manifestar para a humanidade. Deus, ele insiste e persiste, e a gente percebe isso claramente ao longo das páginas das Escrituras, falando. Quantas vezes você já leu na Escritura e assim diz o Senhor? Assim diz o Senhor. Se você começar na sua Bíblia de Gênesis, Apocalipse, começar a grifar quantas vezes Deus fala, você vai ver que ele fala muito, que ele se manifesta, que ele se revela para essa humanidade. Entretanto, eu me lembro muito bem quando eu me converti, quando eu entrei
dentro da igreja, de uma comunidade religiosa. A minha mãe, ela veio de um berço batista, e eu me lembro de um dado momento numa conversa com a minha mãe, dela dizendo o seguinte: puxa, as pessoas falam que Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu tenho dificuldade de entender como que esse Deus fala. E eu gostaria nessa noite de tentar mostrar e fornecer uma espécie de um cardápio vasto sobre as maneiras como que Deus fala conosco. E é fundamental que a gente compreenda que quando a gente fala de linguagem, de comunicação, a gente tem um emissor que transmite uma mensagem e um receptor que recebe, capta, escuta, ouve essa mensagem. E o receptor muitas vezes se transforma em emissor na hora que ele responde, e há uma troca. E conforme a gente já viu, saiba, Deus, ele é ativo nesse processo. Ele fala e ele deseja falar. Mas quando a gente pensa nesse processo de comunicação, se trata de um processo mega complexo. Mega complexo. Quando você se comunica com alguém, quando você se comunica com seu cônjuge, quando eu me comunico com vocês, a linguagem utilizada não é somente verbal. Tem a linguagem corporal, tem os gestos, tem a forma, tem o tom de voz, tem o olhar, tem uma série de elementos que contribuem para que a comunicação ela seja algo extremamente complexo, multifacetado, cheio de elementos fundamentais, essenciais dentro dessa mensagem que está sendo transmitida. E é por isso que eu gostaria de fornecer esse cardápio mais vasto, porque às vezes as pessoas acham o seguinte, que Deus vai falar só quando alguém ali chegar, um profeta, ou dizendo assim, assim está dizendo Deus para você. Eu até acredito que isso possa acontecer, mas a experiência já me mostrou, e o tempo já me mostrou, que muitas vezes esse Deus que está falando vem muito mais do coração desse emissor humano do que de Deus mesmo. E você deve ter experiências, histórias de talvez de alguma profetada que você recebeu, de alguma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com nada. As pessoas acham às vezes que Deus vai falar com uma voz audível, que Deus vai aparecer numa sarça ardente, que Deus vai se manifestar de uma maneira teofânica à luz de alguns exemplos que a gente vê no próprio texto sagrado. Eu queria te dizer que Deus, ele fala. E ele fala, até como diz Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, de muitas maneiras. De muitas formas. E eu gostaria de te mostrar algumas formas como Deus fala. Em primeiro lugar, Deus fala, gente, através da natureza, das coisas criadas. Às vezes a gente não tem tempo para parar, para observar a criação. A nossa correria, o nosso dia a dia, ele suprime a nossa atenção. Ele nos torna míopes para perceber a beleza daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Essa pandemia é um momento muito triste, muito lamentável. Se a gente pudesse sair disso aqui imediatamente, com certeza a gente o faria. Mas é um período que todo mundo de alguma forma parou, diminuiu a velocidade. E nesse momento, e dentro desse contexto de puxar o freio de mão do nosso ímpeto de correria da vida, nós muitas vezes tivemos a oportunidade de fazer coisas que a gente não fazia. Uma delas, eu particularmente, fiz muito, tenho feito, e sei que muitos de vocês, muitos dos que estão nos escutando aqui, também fizeram, é parar para observar. Às vezes a gente vê no Instagram de muita gente fotos do céu, fotos das nuvens, fotos de algumas cores diferentes que a gente percebe na beleza e na estética do céu. Criação de Deus. E a gente agora pode, de alguma maneira, prestar atenção nisso.
Deus fala através da natureza. E isso lá no Salmo 19 fica muito, muito evidente, né? O texto diz assim, o salmista: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. E o texto vai continuar descrevendo a percepção do salmista em relação à criação, a obra da criação, a beleza, a majestade dessa natureza, e ele diz, né, claramente que Deus está falando através disso. Deus está se mostrando através da natureza, ele está se revelando através da natureza. Com uma linguagem audível, não se ouve a sua voz, mas a comunicação está acontecendo. Ele está se mostrando, ele está falando. Você tem tido tempo para olhar para a natureza? Tem tido tempo para apreciar as coisas criadas? Você tem tido tempo para parar e olhar para o céu? Você tem tido tempo para olhar a complexidade, a sofisticação de tudo aquilo que Deus fez? Estar atento a isso, ter os ouvidos afinados para perceber essa realidade, significa ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir e apreciar o cuidado de Deus. Você já parou para pensar que o ar que a gente respira é um ar gratuito? Você já parou para pensar na complexidade da nossa biologia, da nossa fisiologia, do nosso corpo humano? Como que as coisas acontecem de uma maneira sublime dentro de nós? Você já parou para observar os outros seres humanos, a humanidade, aquilo que a humanidade cria, aquilo que a humanidade faz, a criatividade da qual ela é dotada? Natureza, né? Beleza. Eu me lembro que uma vez dando aula na faculdade teológica, um dos meus alunos, ele compartilhou um testemunho. Ele era surfista e na hora de pegar onda, para quem sabe, tem um momento que você atravessa a arrebentação. Você atravessa o momento, aquela linha em que as ondas estão quebrando. E ele fica lá atrás, quase no alto mar ali, né, num lugar, esperando as ondulações virem para que ele consiga pegar a onda dele. E ele comentava com a gente desse momento de estar para além da arrebentação, no silêncio, no mar, na natureza, observando a natureza ao redor, a praia de longe, as ondas quebrando ali mais à frente. E ele compartilhou com a gente todo um testemunho maravilhoso de quanto aquilo foi decisivo para que ele viesse a se aproximar do Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus na criação, ele ouviu a voz de Deus na natureza, ele escutou Deus ali. E meio que conectado a isso, eu queria te dizer também que Deus fala através da beleza, através do belo, através da estética. Deus fala através da arte, Deus fala através de tudo aquilo que manifesta para nós algo que acalenta as nossas emoções, os nossos sentidos. Deus fala através da beleza. A começar pelas Escrituras. Não sei se você sabe, mas quando se estuda nas ciências humanas literatura, é imprescindível estudar o texto bíblico, as Escrituras. Um intelectual que despreza a beleza estética disso aqui, do texto bíblico, ele provavelmente não se deu conta da riqueza e da beleza desses textos que chegaram até as nossas mãos.
Quando você lê o Salmo como a gente lê, uma poesia como aquela, a gente escuta a voz de Deus na beleza da poesia. A gente escuta a voz de Deus na beleza da construção literária de cada história bíblica. A gente escuta a voz de Deus através das páginas das Escrituras, quando a gente tem olhos para perceber que o texto ele é bonito, ele é lindo, ele é bem construído, que a obra literária como um todo, e principalmente quando a gente pensa na complexidade do que é juntar 66 livros e perceber de alguma forma uma história sendo encadeada, sendo processada, sendo contada, uma carta de amor para o nosso coração. A beleza das Escrituras, Deus fala através das Escrituras, Deus fala através da beleza destes textos que chegaram até nós. Só que eu queria te convidar nessa noite a perceber que Deus fala através de muitas formas de beleza. Vocês sabem que eu gosto muito de Chico Buarque, gosto muito de música popular brasileira, gosto muito de escutar canções e de perceber e reparar nas letras. Existe uma canção do Chico que chama Massarandupió, que é uma praia lá da Bahia. E nessa canção ele descreve a cena toda da infância de uma criança brincando na areia, de uma criança pedindo para o pai soltar a mão no momento ali em que o filho vai adentrando a praia e as ondas vão quebrando. E ele vai descrevendo toda uma cena linda, assim, que se a gente ouvir junto da melodia, junto da música, junto da letra, o conjunto da obra como um todo, a gente é teletransportado para a nossa infância. E a gente percebe os detalhes e as sutilezas do que significa você estar ali junto da sua família, naquela praia, e o desejo de não querer que o tempo passe para que você continue desfrutando da praia. E eu lembro que escutando, eu era transportado para o momento em que eu ia para a casa dos meus avós em Mongaguá e a vontade de nunca ir embora dali, de ficar ali. Que coisa linda, que coisa bonita. Deus fala através da arte, Deus fala através da beleza, Deus fala através da poesia, Deus fala através da melodia, Deus fala através da harmonia, Deus fala através de todos esses elementos. A gente consegue ver Deus nesses processos. A gente consegue ouvir Deus e perceber Deus na beleza, na beleza. Será que você tem tido olhos para perceber Deus na beleza, na estética, na poesia, nas escrituras, na beleza do texto, na beleza de uma canção? Você tem percebido Deus na beleza das emoções que a arte causa no teu coração, que o belo causa no teu coração? Nessa sensação de se teletransportar para um momento, de resgatar uma memória afetiva? Você tem percebido Deus nisso? Tem ouvido Deus nisso? Deus fala através disso. Deus fala também através do silêncio. Puxa, mas Deus fala através do silêncio? Sim. Quantas vezes que a gente se relaciona com alguém em que o nosso silêncio, ele diz algo. O nosso silêncio tem o que dizer. O nosso silêncio provoca muitas vezes momentos decisivos na nossa caminhada, momentos de reflexão, momentos para a gente entender se a forma como a gente está se comunicando está correta, se aquilo que a gente está pedindo para Deus é correto. O silêncio, às vezes, é um momento nessa comunicação que vai nos trazer, talvez, algum tipo de alerta na nossa alma para denunciar a dissintonia do nosso coração para com o coração do Pai. Isso acontece nas nossas relações interpessoais e acontece também na nossa relação com Deus.
O silêncio. Deus fala no silêncio. A gente precisa saber ouvir esse silêncio, saber entender esse silêncio, aproveitar bem o silêncio, tentar ouvir aquilo que Deus quer nos falar através do silêncio. Quem nunca teve uma oração não respondida? Isso não é motivo para crise de fé, isso é motivo de reflexão, de introspecção, para a gente revisitar nossa espiritualidade, tentar entender em relação ao que ela está baseada, no que ela se baseia. Será que a gente constrói uma espiritualidade só quando Deus responde tudo aquilo que a gente pergunta? Ou será que quando Deus não responde a gente não deveria abrir o nosso coração para ouvir Deus no silêncio, nos tornando mais humildes daquilo que a gente não tem condição de assimilar, de saber, de entender, de ter os porquês? Às vezes Deus só silencia. Só silencia. Mas a gente é capaz de escutar Deus nesse momento. Deus fala também através do sofrimento. O sofrimento é um momento muito duro que a gente passa e todos nós aqui, de uma forma ou de outra, temos vivenciado e passado e experimentado momentos de muito sofrimento, de muito luto, de muita dor. Só que dentro desses contextos em que a gente está com o coração despedaçado, está com o coração enlutado, e momentos em que a gente não tem força para viver, para encarar a vida, para levantar da cama, momentos em que a gente está completamente arrasado. Esses são momentos em que, se a gente tiver ouvidos para ouvir, Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco. Especialmente porque Deus é alguém que tem partido, no sentido de que ele toma partido daqueles que sofrem. Dentro dessa pandemia, eu não tenho dúvida que Deus ele está nesse momento do lado de gente que está precisando de um respirador. Ele está do lado de gente que está com o coração enlutado porque perdeu um ente querido. Ele está do lado de gente que está sofrendo porque o parente está internado, porque o cônjuge está internado, lutando pela vida. Deus está do lado destes. Deus está do lado dos empobrecidos da nossa sociedade que tem sofrido com a miséria que começa de uma maneira muito triste a aparecer cada vez mais dentro do nosso contexto. Deus está do lado dos injustiçados. Deus é um Deus que está do lado dos escravos, dos hebreus escravizados por Faraó, que quando o clamor sofrido deles chega aos ouvidos do Senhor, ele se envolve na história e toma o partido deles para os libertar daquele tipo de opressão, daquele tipo de situação. Deus fala no sofrimento. Deus fala, inclusive, no sofrimento para aqueles que não estão envolvidos diretamente no sofrimento. O que Deus está te falando diante da tristeza do mundo, da tristeza do que o Brasil tem vivenciado? Você consegue ouvir a voz de Deus nisso tudo, nesse momento de dor? Você consegue ouvir Deus e perceber Deus nessa situação caótica que a gente está vivendo? Talvez você ache assim, puxa, eu não estou escutando Deus porque eu não estou escutando cânticos de alegria. Não, mas quem disse que a voz de Deus vai ser cânticos de alegria, vai ser uma voz uma voz poderosa que vai anunciar o quanto Ele é majestoso? Talvez a voz de Deus que nós deveríamos escutar agora é a voz do gemido de Deus. É o som do choro do Senhor. É o choro da tristeza do Senhor. Deus já falou de muitas maneiras através dos profetas, diz Hebreus capítulo 1, de 1 a 2. Como que Deus fala através dos profetas? Os profetas choram. Os profetas denunciam injustiças. Os profetas são entregues para serem mortos. Profeta
na Bíblia Sagrada é gente que muitas vezes é mal compreendida, é mal entendida. É gente em que os poderosos querem distância, porque eles vêm falar em nome de Deus, eles são voz de Deus para anunciar o quanto Deus se indigna, o quanto Deus se entristece, o quanto o coração de Deus parte quando o mundo sofre pelos males que os próprios humanos causam a outros humanos. Será que a gente tem tido ouvidos para ouvir a voz de Deus na hora da dor e do sofrimento? Como disse C.S. Lewis, o sofrimento ele é o megafone de Deus para uma humanidade meio dispersa, meio distraída. Que a gente consiga escutar essa voz, aprender com essa voz, alinhar o nosso coração com essa voz, para que quando esse sofrimento passar, a gente aprenda as devidas lições. Por fim, conectado também com esse ponto, Deus fala através do próximo. Deus fala através do outro. Deus fala através das nossas relações com outros seres humanos. O João Marcos testemunhou para mim, eu pude atestar isso também, do cuidado dos médicos para com as nossas vidas quando nós estávamos internados. Como não ouvir a voz de Deus através de outros seres humanos tão pecadores quanto eu, mas gente dedicada, gente que se dedica por alguém que não conhece, gente que se dedica horas e mais horas e mais horas, incansavelmente, com certeza num ambiente de muito estresse e muita pressão, mas faz questão de nos atender bem, de me chamar pelo nome, de perguntar se está tudo bem, de dizer que eu aperto esse botãozinho que eu vou vir aqui a hora que você precisar, de cuidar de detalhes da nossa vida ali, um desconhecido, mas está recebendo o salário, mas essa mentalidade capitalista, muitas vezes demoníaca, individualista, nada a ver com nada em relação àquilo que está revelado nas Escrituras, nos leva a pensar de uma maneira equivocada. Mas não se trata só de dinheiro. Se trata de amor, de consideração. Se trata do olhar, o olhar no olho, o chamar pelo nome. Se trata de cuidado. Se trata de bons samaritanos que aparecem nos momentos em que a gente está caído. Deus fala através do outro. Deus fala através dos nossos braços. Você pode ser voz de Deus para o outro na medida em que você reparte do teu amor com o outro, reparte do teu recurso com o outro, da tua comida com o outro. Deus fala através do teu abraço no outro. Deus fala através dos teus ombros, quando você dá o ombro para o outro chorar. Deus fala através das lágrimas que se compadecem da dor alheia. Deus fala através da alegria que a gente sente pela alegria do outro, quando o outro vibra por uma determinada conquista, um determinado acontecimento. A nossa relação com o próximo é o ambiente em que Deus fala. Será que nós temos ouvidos para ouvir? Será que nós temos prestado atenção? A Bíblia fala que muitas vezes, lá em Hebreus, alguns receberam gente, falando sobre um trecho em que fala sobre hospitalidade. Receberam pessoas e na verdade tinham recebido anjos. Quem são os anjos da sua vida que você tem recebido, que você tem amado, ou que você tem recebido amor? Você tem visto Deus falar nesse processo, Deus se manifestar nesse processo? Você tem deitado na tua cama depois de um encontro com alguém e olhado e falado: Deus, o Senhor está na minha vida, o Senhor está falando na minha vida. Eu estou sendo a tua voz de alguma maneira, mas eu também estou podendo escutar
escutar o Senhor através daquele carinho, daquele amor constrangedor que aquela pessoa que talvez nem me conheça tem manifestado para mim. Deus fala no próximo. Deus fala através de muitas e muitas maneiras como essas relações elas acontecem. Deus fala. Nós temos ouvidos para ouvir? E nós temos nos colocado num lugar adequado para poder escutar e ouvir a voz de Deus? Claro, eu poderia falar que você precisa se relacionar e ler as Escrituras, porque Deus fala, conforme a gente já falou, através das Escrituras. Deus fala através da oração. Você tem tido mais do que um tempo de oração, um espírito de oração. Um espírito de oração, porque orar sem cessar não é algo que cabe na nossa agenda. Orar sem cessar é orar em espírito, estar em espírito constante de oração, porque é assim que se ora sem cessar, conforme inclusive a tradição dos padres do deserto vão nos ensinar. Nós oramos sem cessar na medida em que a gente ora constantemente na nossa alma, no nosso coração. A gente poderia falar também da própria pregação. Deus fala através do pregador. Você escuta a Deus na medida em que você assiste o culto e ouve a mensagem, e o Espírito Santo utiliza todo esse processo para falar ao teu coração. Mas eu queria ir além. Deus fala de muitas e muitas e muitas maneiras, tocando os nossos sentidos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma, agindo em nós de maneiras subjetivas, complexas, que a gente nem imagina. Mas se nós tivermos ouvidos para ouvir, um coração preparado e disponível para entender que esse Deus fala, eu tenho certeza que a gente vai escutar. E obviamente, quando nós nos deparamos com esse tipo de atitude de quem quer escutar Deus, não tem como ficar de fora o fato de que Deus fala e fala de maneira definitiva, em termos de revelação, através de Jesus Cristo. Você tem olhado para Jesus? Você tem buscado Jesus? Você tem olhado para o Mestre? Seus olhos estão nele? E você tem tido ouvidos para ouvir os ensinamentos do Cristo? Ouvidos para ouvir Deus falar com você através do Filho que é homem, 100% Deus, 100% homem. A humanidade de Jesus tem falado o que com você? Você tem escutado Deus falar com você na medida em que você lê Jesus e vê o que ele faz? Vê como ele atua, vê como ele olha, vê como ele abraça, vê como ele age no mundo, vê o acolhimento em relação a gente perdida, marginalizada naquela sociedade complicadíssima? Você ouve a voz de Deus nisso? E mais, e principalmente, você pratica aquilo que você ouve? Aí daria um outro sermão. Queridos, Deus fala. Deus fala. Nós temos os caminhos para ouvir Deus e para falar com Deus e para interagir com Ele. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você ouve? Você ouve Deus? A minha oração é para que você tenha ouvidos para ouvir e perceba que as formas como Deus fala são vastas, mas são inteligíveis, são perceptíveis, são adequadas para a alma humana entender o que Deus está falando. Escute Deus, porque Deus não cessa em falar. Deus está falando agora. Escute o Senhor. O que seria de nós se não fossem as palavras do Senhor? O que seria de nós se não fosse assim diz o Senhor? O que seria de nós se Deus não se revelasse? Nós precisamos que Deus se revele. E Ele se revela na nossa língua,
no nosso tempo, no nosso espaço, no nosso contexto. Ele fala. Nós escutamos? Oremos. Pai, queremos escutar a sua voz. Queremos escutar o Senhor. Obrigado porque o Senhor não cessa em falar. Obrigado porque o Senhor não cessa em fornecer inúmeras oportunidades para que a gente escute o Senhor. Nos ajude a ter essa sensibilidade, essa percepção, este coração, esse espírito de oração, essa prontidão para ouvir o Senhor. E que mais do que ouvir, que possamos falar contigo, interagir com o Senhor, que possamos, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, entrar nessa relação de afeto, de amor, porque o Senhor não fala somente para nos passar informações, o Senhor fala porque o Senhor deseja se relacionar conosco, eu sei disso. Por isso eu peço, dá para nós, Pai, corações, ouvidos atentos para escutar a Tua voz, para que tanto eu como todos aqui que estão nos escutando possam apreciar, desfrutar de uma relação pessoal e íntima com o Deus que fala. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.